noite a todos. Boa noite, meus amigos. Vamos ver aqui como é que tá o som. Vamos ver aí como é que tá o som, pessoal. Tá instalando? Como é que tá? Preciso aí de um retorno de vocês. Opa. Vamos tentar ver aqui como é que tá. Quem tá online aí, diga aí como é que tá a qualidade do som. Opa, o pessoal tá chegando. Deixa eu publicar aqui. Opa, Rafael já tá online, Daniel. Rafael. Pronto, entrei aqui na página do CEAL. Tá bom o som? A Denise tá dizendo que o som tá legal. Só esperando a Ana compartilhar ali nos grupos. Hoje nós temos uma noite especial. Vamos falar sobre a parábola dos talentos. É uma parábola maravilhosa, muitos ensinamentos. Deixa eu colocar aqui meu óculos. Opa, Kátia tá entrando aqui. Boa noite, Kátia. Deixa eu achar aqui. Então nós vamos hoje estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. É a nossa reunião de tratamento espiritual. Nós iremos fazer a prece pelos doentes, a prece pelas famílias. Nós pedimos a todos que possam. O capítulo é capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Parábola dos talentos. Pronto, aqui. Silva está online. Oi, Márcia. Boa noite, Rafael. Envio para todos. Vamos colocar o texto agora para vocês acompanharem. Oi, Jane, boa noite. Boa noite. Só aguardando aqui a Ana publicar o texto para a gente começar. Tá bom, pessoal? Então, não, mas deixa, não tem. Todo mundo sabe, é no Evangelho, tem aí no WhatsApp. Você mandou lá pra casa? Mandou lá pra casa? Romário aqui. Tudo bem, Romário? Boa noite. Socorro chegou. Daniel Tavares está dando boa noite. É isso aí, pessoal. A gente está só esperando aqui. Oi, Fernando. Boa noite. Silva já tinha dado boa noite. É isso aí.
Oi, Flor. Boa noite. A Ana vai fazer a prece inicial por nós. Boa noite a todos e a todas. Vamos tentar nos recolher nesse momento e agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, em nome dEle. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade. Te pedimos a Tua bênção, o Teu amparo, que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós fluidos salutares e revigorantes, que possamos estar atentos ao Teu Evangelho e que os bons espíritos, nossos anjos de guarda, possam estar aqui conosco para nos inspirar melhores pensamentos e atitudes, para que possamos progredir em busca da Tua felicidade, da felicidade que está em Ti. Fica conosco agora e todo sempre. Que assim seja. Flor, eu tô mandando uma mensagem para você, para ver se você consegue fazer aquela transmissão lá para quem não tem Facebook. Tá bom? Dá uma olhada aí na mensagem que eu te mandei, Flor. Vamos lá para a parábola dos talentos. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Joel, Silvanúzia, Ara Moro, Ana Lúcia. Boa noite, pessoal. Então vamos lá. Não esqueçam de curtir a página que tá aqui, né? Vocês curtam a página, compartilhem, né? Os compartilhamentos são importantes para a divulgação. Tem sempre alguém que está precisando de um amparo. Então, vamos fazendo aí o que é possível. Então, a gente vai estudar hoje a parábola dos talentos, que é uma parábola realmente muito importante para todos nós, porque ela fala sobre as nossas possibilidades. Eu vou ler. Está no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e Mamon. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera dois ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera um cavou no buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhes o amo: servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhes respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhe de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos
o que já tem, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo o que parece ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 25, no versículo de 14 a 30. Você quer começar fazendo suas observações? Não, eu sempre tive muita dificuldade com essa parábola, então vou deixar para você. Eu vou começar com uma abordagem. Vocês podem fazer as colocações de vocês, tá bom? Estou aguardando. Essa parábola sempre foi a que me deixou mais pensativo, reflexivo, a parábola dos talentos. Ela trata da distribuição dos bens espirituais. Deus dá a todos nós potencialidades. Essas potencialidades são aquisições, do ponto de vista espírita, que nós vamos tendo em várias existências. Vamos acumulando as nossas potencialidades. Mas aqui o que ele fala, o que Jesus está nos mostrando, é que não há ninguém sem um talento. Todos nós temos talentos, todos nós temos responsabilidades. E esses talentos que nós temos, nós só temos, embora nós o possuímos, nós o adquirimos, ele está deixando bem claro que, embora seja uma aquisição nossa, sempre temos que ser gratos a Deus, porque só ocorre por conta da permissão divina. Deus permite que esses talentos se manifestem. E o que é que a gente pode tirar de consequência disso? Qual é a questão a ser levantada? Todos temos talentos. Mas a nossa felicidade futura está naquilo que a gente faz com os nossos talentos. A nossa vida, ela tem um objetivo, ela tem um sentido. Cada um de nós encarnou, nasceu com um objetivo. O objetivo maior é ser livre e feliz. Mas o objetivo para alcançar essa felicidade é a multiplicação das virtudes. Nós só seremos livres e felizes quando nós formos de fato virtuosos. São as virtudes que nos darão essa felicidade, essa liberdade, que é a meta final, que só quem as possui completamente são os espíritos puros. Mas até lá a gente vai ter que ir trabalhando as nossas virtudes. Sejam essas que são as 4 principais do tratamento espiritual: coragem, resignação, paciência, força, coragem, paciência e resignação. Essas são virtudes que o Espiritismo propõe para que a gente possa estar encarnado na Terra e suportar as provas e espiar com calma, né? Mas cada um de nós tem alguma virtude, tem algo de bom que pode ser feito. E o que é que nós precisamos fazer com esse algo de bom que cada um carrega no nosso íntimo? Multiplicá-lo. É preciso que a gente coloque esse talento que a gente tem em ação para produzir o bem. Essa metáfora é isso. Essa parábola fala sobre isso, sobre o objetivo da existência. Pegue o que você tem de melhor, porque você tem algo de bom no seu íntimo, você tem potencialidades no seu íntimo, mas faça essa luz brilhar no seu íntimo. Melhore no seu íntimo. Transforme o seu íntimo. Multiplique os talentos. E ele coloca os vários casos quando o Senhor retorna. Tem o primeiro, Jesus diz, faz a comparação com o homem que voltou. Onde é que nós estamos? Estamos encarnados agora, e quando estamos encarnados, o Senhor não está aqui por perto, né? Embora Deus esteja,
A sensação que a gente tem é que Deus não está aqui observando, né? Mas está, mas não tem problema, porque a análise é depois, quando a gente for cobrado. Ele distribuiu os talentos, né? Cada um de nós tem os seus talentos, as virtudes, cada um de nós tem a virtude. E ele chama depois, ou seja, depois que a gente morrer, esse tribunal, que é o tribunal da consciência, vai cobrar o que nós fizemos. E aqui, da forma da parábola, da história, é como se fosse um julgamento direto, né? Deus, o Senhor, aqui, vai perguntar: o que você fez com o teu talento, né? Passado longo tempo, terminou a vida. Esse passado longo tempo terminou a vida. Veio que recebeu 5 talentos e lhe apresentou outros 5. Ele diz: olha, eu tenho esses talentos, mas aqui eu agora tenho mais 5, além dos 5 originais. Era um total de 10 para lhe devolver. Aí o amo respondeu: servidor bom e fiel, porque foste... Só um instante, gente, aqui, aumentar aqui o meu leitor. Ele diz: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desse, mais 5 que ganhei. Aí ele diz: servidor bom e fiel, porque foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Isso é muito importante. Olha, Deus é pouco o que você tem, mas se você for bom e fiel, com esse pouco que você tem, o bem que você faz a uma pessoa, a ação generosa de uma palavra amiga, um olhar sem julgar, um pensamento bom que você emite, já faz com que a gente compartilhe da alegria do Senhor. Porque desejar o bem, as ações práticas, nos aproximam de Deus. Aí, aproveitando que você está falando dessas ações práticas, tem uma pergunta do José Romário, que ele pergunta assim: como eu posso encontrar os talentos que eu tenho em mim, né? Como achar esses talentos? Esse talento que a gente tem é a nossa capacidade de ser útil. Não tem, digamos assim, primeiro a gente tem sempre que agradecer, porque tudo que nós temos, ele é uma bênção, é uma concessão divina, né? Nós temos que aproveitar todas as nossas potencialidades. Tudo que a gente carrega, tudo aquilo que a gente sabe fazer, tudo aquilo que a gente é capaz de, digamos assim, produzir é um talento. A gente tem que fazer o melhor em todas as áreas, desde o marceneiro, desde o padeiro, desde o professor, o médico. As habilidades dele, todas as habilidades que ele tem é um talento, é uma concessão divina. E essa concessão divina, Deus permite para que ele faça o melhor possível, para que ele haja no bem. Então, os talentos é da intimidade, Romário. A gente vai ver o que é que a gente sabe fazer, o que é que a gente pode fazer. É sempre íntimo, não dá para dizer o que é isso que você faz. Não, é ser bom. É tentar ser o melhor possível. Deixa eu continuar aqui com o diálogo do amo, né? Aí ele diz assim, né, ó. Respondeu ao amo: servidor bom e fiel, porque foste fiel em pouca coisa. Então, às vezes a gente pensa que a missão que a gente tem que ser, para ser missão tem que ser grandiosa. Não, gente. Pouca coisa já garante. Quando a gente tem pouca coisa para fazer, uma palavra amiga, um grupo muito pequeno, já é a sua missão. É porque, na verdade, a gente sempre pensa em missão para logo para mudar a humanidade. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Essa parábola, Jesus está mostrando que é no pequeno que a transformação surge. É na mudança. Como é que a transformação, como é que a mudança ocorre? Quando, a partir do meu talento que eu tenho, da minha capacidade de interagir, eu dobro.
Eu não estou preocupado só comigo, eu faço com que se expanda, eu aumente o bem, eu faça com que o bem vá aumentando em quantidade. Então, por isso que é no plano individual, no pequeno, na esfera íntima. Não é essa coisa grandiosa que às vezes a gente fica imaginando, né? E aí o Senhor, o amo, diz que ele é bom e fiel. Agora, ele chama, e aí olha o convite, compartilhe as alegrias do teu Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo, quando você tenta se melhorar, quando você vai buscando aos poucos a mudança, nós vamos compartilhando da alegria de Deus. É uma alegria imensa poder servir. E esse servir é o fruto da nossa alma transformada. Não é para cumprir um protocolo, para cumprir uma regra. Não, é porque a nossa alma mudou. Aí o que receber 2 talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desse, 2 outros que ganhei. A resposta é a mesma. Não há diferença se você tinha 5 e entregou 10. Se você tinha 2 e entregou mais 2. A resposta é a mesma. Bom e fiel servidor. Deus não leva em consideração a quantidade de coisas que você fez. Olha, Senhor, eu fiz 25 caridades. O outro, olha, Senhor, eu fiz 12. Não é assim que funciona. Isso é o nosso pensamento que é muito pequeno, que a gente acha assim, olha, Deus gosta mais desse porque esse fez 30 obras. Aquele só fez 2. Esqueçamos isso. O bem não é algo de matemática simples. Não é assim que se faz. Não é, Deus não está levando em consideração uma questão numérica, uma numeração. Não é assim uma quantificação. Assim, olha, fez 10, fez 20. Não é assim. É tanto que em outra passagem, que mais à frente nós iremos estudar, o óbolo da viúva, a mulher que ganhou, que doou moedas, centavos, a viúva Jesus diz que ela está justificada. Ou seja, porque ela doou do que lhe faltava, é o esforço que é o importante. Não importa a quantidade de horas, de dias. É dentro daquilo que a gente pode fazer. Sempre. É dentro daquilo que a gente pode fazer, né? Sim. Aí, também aproveitando, tem uma pergunta da Vanusa nesse sentido. Talentos são as aptidões, usar para o bem, ser multiplicador em pequenos gestos ou ações? Também. Talento é tudo aquilo que nós podemos fazer. Tudo aquilo que nós podemos fazer é um talento e ela tem que gerar o bem. Lembremos, vou lembrar agora de Santo Agostinho. Tem um livro do Santo Agostinho aqui, não tem? Que um dos nossos guias aqui, Santo Agostinho, um livro dele. Aí o Santo Agostinho diz assim, né? Que inteligência não é saber fazer as coisas. Inteligência é, com aquilo que você sabe, fazer o máximo de bem possível. É usar para o bem. É usar as suas habilidades para o bem. Isso é que ele chama de inteligência. Usar as habilidades para o bem. Quando você tem inteligência, mas não usa para o bem, ou seja, para a sua transformação moral e o auxílio de todos aqueles que estão ao seu redor, ele chama isso de soberba. Orgulho. Você conhece muito, mas não aplica a você e nem auxilia com o seu saber aqueles que estão ao seu redor. Isso não é inteligência, isso é soberba. E ele critica fortemente a soberba, porque é uma aparência de inteligência, é uma aparência de sabedoria. Mas agora vem o desafio, que é aquele que recebeu um único talento. A Rosângela já fez uma pergunta sobre esse aqui. Eu também tenho a minha, mas pode ler, vai. Não, mas podem perguntar que eu leio. A Rosângela colocou assim,
Tem uma pergunta antes da Vanusa, né, dizendo assim, a prática do bem é mais vista pela lei, é a intenção? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, você entendeu? Depois eu tento ver. Aí tem a da Rosângela que diz assim, na parábola, o Senhor já reconhecia a limitação do terceiro servidor, entregando apenas um talento. Deixa eu ver. Mas não há limitação. Eu vou discutir. Ela pergunta, na palavra do Senhor já reconhecia a limitação do terceiro servidor entregando apenas um Pronto. talento. E aí essa parte aqui sempre foi uma dificuldade minha. Eu sei que tem essa questão da parábola, né? Que deve ter um sentido figurado, mas eu tenho dificuldades com parábola. Então eu queria entender, porque ele coloca Deus como se fosse, ou o homem, né? Como se ele fosse, não fosse duro, né? Como se ele fosse bem rigoroso. E ele diz assim, quando ele vai dizer, o homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde não nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E quando ele fala que ele quando ele diz assim, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Essa, para mim, é uma das coisas que eu também não entendo. Como é que ele ceifa de onde não semeaste e colhe de onde nada puseste? E ele dizendo que, tendo medo, então ele coloca a limitação dele. Como eu tive medo, eu escondi. Então, a sensação que eu tenho é, poxa, se a gente não sabe o que fazer, tem dificuldades, e por isso, às vezes a gente faz isso, aí eu fico me perguntando... como é que eu tiro uma lição aqui sem gerar má interpretação? Vamos lá. Primeiro registrar aqui que a Carla está assistindo, a mãe da Ana. Oi, mãe. Eu só não sei, aqui tem duas pessoas que estão falando que estão travando, a gente não sabe como é que os outros estão refletindo, né? Como é que está acontecendo para os outros, porque a gente sabe que quando a gente começou a fazer essas lives, quem nos acompanha, a gente faz isso há muito tempo, né? Não é só por conta da pandemia, a gente já estava fazendo live, era só a gente, então era mais fácil. Hoje em dia, todo mundo faz live, então a gente está competindo aqui com Wesley Safadão, está competindo com a Lady Gaga, então a competição é muito grande, né? Então, tá, às vezes, é uma questão de conexão aqui, e às vezes a conexão é onde está, de quem está assistindo, tá bem? Então vamos tentar, mas mantenham-se aí firme e forte. Deve ser da internet. Também queria. Depende da internet de cada um, né? Ótimo, ótimo. Também registrar mais uma vez a presença da Irlene Eloy, do Canadá, que está aqui assistindo de novo. Então vamos lá continuar essas perguntas. Não é limitação, tá? A pergunta da Rosângela. A Rosângela perguntou assim: se o Senhor já sabia. Deixa eu. Reconheci a limitação do terceiro servidor entregando apenas um talento. Quando a gente olha sem a lente da encarnação, a gente não vai entender porque que ele só tinha um, porque que ele deu 5 para aquele, 3 daquele e 1 para aquele. Com a lente da encarnação, a gente vai sabendo que essas virtudes nós vamos adquirindo. É justo que ele tenha entregado 5, 3 e 1, porque cada um podia. Mas o problema não é a limitação, porque não é a quantidade de coisas que você faz. Então, se ele tinha um talento, se ele tivesse dobrado esse único talento, ele era servidor bom e fiel. Qual é o problema desse servidor? É a omissão. Porque para o Espiritismo, Lázaro diz que, segundo a ética espírita, a conduta espírita, diz assim, que o mal que caracteriza a nossa geração é a indiferença moral. É a indiferença moral. Esse rapaz que ganhou um talento, esse servidor que ganhou um talento, ele representa a indiferença moral. Por que representa a indiferença moral? Porque ele tinha uma única possibilidade. É um fato. Mas ele escolheu, ele optou por não fazer, por não atuar. Ele optou por não, por medo, por escolha dele,
ele optou por enterrar e entregar do mesmo jeito. Então, qual é a postura dele? É de omissão, de indiferença moral. O que o amo queria era que ele pegasse aquele seu único talento e colocasse a serviço do bem. Mas ele preferiu, não, eu tenho medo, então eu não vou fazer nada. E ele supõe que, porque ele poderia errar, ele prefere não fazer nada. Então, esse é o exemplo claro da omissão, da indiferença moral, que é guardar o que eu tenho, porque ele sabia que tinha. Não é quando você não sabe, é diferente. Ele tem consciência de que pode, o talento está na mão dele. Ele tem o conhecimento, ele não tem um conhecimento amplo, porque ele tem conhecimento nível, digamos, 1, mas ele já tem. E o que Deus quer de nós não é que você mude a humanidade, é que você mude a si mesmo, sempre a partir do indivíduo. Faça o melhor que você puder, com as ferramentas que você tem, com o que está ao seu alcance. Deus não está nos pedindo para mudar a humanidade. Ele está pedindo para que a gente mude a nós mesmos. Esse é o talento 1 que eu posso fazer. Algumas pessoas têm mais talentos e têm em suas mãos a possibilidade de auxiliar mais pessoas. São talentos, mas não vão ser melhores do que isso. Só dar um exemplo assim, nós temos médicos agora trabalhando nessa crise do Covid, né, Covid-19, e aí alguns estão salvando muitas pessoas. Aí você vai dizer, desencarnou, aí ele salvou 100 pessoas. E teve aquela pessoa que um dia ficou cuidando só da sua própria mãe dentro de casa. Do ponto de vista do mundo dos espíritos, quem é que vai receber a alegria do Senhor? Os dois, porque não é matemática, é o que você pode fazer. Isso é muito importante. Deus não quer que a gente faça mais do que a gente pode. É porque nem o que a gente pode a gente está fazendo. Nem o que a gente pode. A gente está escondendo o talento. Esse é que é o problema da nossa geração. É porque nós estamos escondendo as possibilidades que nós temos. Então, essa questão ela tem muito a ver com aquela outra que vai nos ser cobrado conforme o que nos foi dado, né? E também com essa outra questão da vontade passiva e da vontade ativa, que essa é a diferença, né? Porque mesmo que a gente não queira fazer o mal, o fato de a gente não estar fazendo o bem já é fazer o mal de certa forma, e a gente vai ser cobrado da mesma forma. A gente precisa buscar fazer o que a gente pode e pedindo, nesse sentido, força, coragem, né? Paciência para continuar. Porque muitas vezes aqui, por exemplo, ele deixou de fazer porque tinha medo. E quantas vezes a gente não deixa de tomar atitudes certas, atitudes boas, porque a gente também tem medo, né? Medo das consequências. Só que muitas vezes é preciso coragem, é preciso realmente coragem para poder fazer as coisas que são certas, que estão de acordo com as leis divinas, né? Com certeza. Agora que veja, a postura do rapaz, né, que recebeu um talento, ele diz assim: Senhor, sei que és homem severo, que ceifa onde não semeastes e colhe de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o meu talento na terra. Aqui o tens, este tu que te pertence. Então, veja, ele estava sabendo da justiça divina. É severo, porque é justo. Só que a gente sempre compreende no mal. Tem uma pergunta do Bruno e tem uma pergunta outra que é bem legal, que o Davi Rocha colocou. Muito boa a sua colocação, Davi. Vou já tentar falar sobre isso. Então, e a questão do Bruno também. Então, Deus, ele é justo. E por quê?
nos conhece, nos sonda, ele sabe tudo que nós fazemos. Esse rapaz, eu sei que tu és esse, como é o nome que ele dá? Não é empregado, o nome é o servidor. Disse assim, eu sei que tu és justo. Então eu estava com medo, eu enterrei. Está aqui de volta o talento. Eu não fiz nenhum mau uso dele. Está aqui o talento de volta. E aí o amo responde o seguinte. Servidor mau e preguiçoso. Olha só isso daí, gente. Mau e preguiçoso. Por que eles não chamam de mal? Isso a ética espírita explica claramente. Nós somos tão responsáveis pelo bem que fazemos, quanto pelo mal. Pelo mal que fazemos, quanto pelo bem que deixamos de fazer. Não fazer o bem já é o mal. Isso é muito importante em espiritismo. Se eu tenho uma oportunidade, e por omissão minha, agora tem que ser omissão, é a questão da intenção, tem que estar consciente. Se eu não me posiciono, eu estou sendo mal, como diz aqui a parábola. Porque o que é a maldade é a ausência do bem. Se eu não deixo o bem surgir, eu estou sendo mal. Então, quando eu me omito, quando eu assumo uma postura assim, não, deixa as coisas acontecerem. Quando a gente sabe, né? E a gente tem consciência. E tem que ter consciência. Lembremos que toda essa parábola tem que ser entendida que ele tinha consciência. Ele sabia o que ele podia fazer. Ele tinha um talento. Não ficou ninguém sem talento. E repito, o que Deus está querendo de nós é que a gente coloque em ação o que nós já temos. Aquilo que nós temos, aquilo que a gente já sabe que tem, que pode fazer. Aquilo que a gente pode fazer. Não é aquilo que a gente não pode, nem aquilo que a gente não sabe. É aquilo que a gente já pode. A gente já sabe, por exemplo, que a maledicência, a fofoca é mal. Causa danos, não produz nada. A gente não já pode cortar essa maledicência? Então ele está pedindo isso. Você não sabe que é bom ou que é mal? Corte. Por isso que ele é severo, né? E aí, essa interpretação é que é legal. Por que é que Deus planta, ceifa onde não semeia e colhe onde nada pus? Porque das ações dos homens, que Deus, não foi ele quem fez aquela ação, foi o homem, uma ação má, as lições Deus tira. Porque Deus nunca deixa que o mal exista. O mal em espiritismo, essa é a ética espírita. No espiritismo, o mal tem 3 características. Ele é passageiro, que é temporário, passageiro, relativo e educativo. São 3 as características do mal. O mal sempre é passageiro, relativo e educativo. Não há mal que perdure. Uma hora cessa. Por isso que ele é sempre passageiro. O mal é sempre passageiro. Aquele momento ele vai passar. Isso, a gente dá a lição. Lógico que alguém vai perguntar assim, né? Ora, mas aí se eu perdi alguém, se alguém foi assassinado, se alguém morreu agora na pandemia pelo Covid, não é um mal que é para sempre? Aí eu estou dizendo, é dentro da ética espírita, porque dentro do espiritismo você não morre. O seu espírito retornou ao mundo dos espíritos. O processo de aprendizagem continua. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Por isso que o mal sempre é passageiro. Ele é relativo por quê? Isso é muito impressionante, o mal ser relativo. Porque aquilo que, num momento, causa grande mal, ele, em outro momento, vai fazer a nossa reflexão. Aí a gente vai dizer assim, ó, era preciso, pois. Então, exemplos da natureza. Um vulcão em erupção. O vulcão explode, sai destruindo tudo ao nosso redor. Mas não é que depois, aquelas áreas que o vulcão explodiu são as áreas mais férteis. O vulcão vem fertilizando aquilo. Então, quando eu olhei, no momento é um mal terrível, mas é relativo. Depois fertiliza.
Para quem nunca, vamos supor que ninguém nunca viu uma cirurgia. Aí você encontra aquele seu amigo querido numa sala, uma pessoa com a faca na mão, abrindo a barriga dele, o sangue saindo, você vai ficar desesperado, vai dizer, para com isso, você está ferindo meu amigo, está cortando. Mas aquilo era um médico retirando um tumor. Para quem está de fora e não sabe o que está acontecendo, é um mal. Para aquela pessoa que está vivendo, para o médico, ele está fazendo o bem. A minha ignorância faria com que eu pensasse que uma ação boa era má. Veja como é relativo. Quanto mais a gente progride, mais a gente vai vendo que não era tão mal assim. Que pandemias, que essas situações nos fazem refletir. E se nós fizermos escolhas melhores, não é que depois de uma pandemia a gente pode ser uma sociedade melhor? Não é que a gente vai aprender a lavar as mãos, coisas que a gente já deveria saber, da importância tão simples de lavar as mãos, mas lavar as mãos não é algo que a gente criou como hábito. No século XIX, os médicos andavam com os seus jalecos de então nas ruas sujos de sangue. Por quê? Porque quem ia no médico olhava aquele jaleco, aquela roupa suja de sangue e dizia assim, ó, esse é bom, já fez muitas cirurgias, está ali. Servia como cartão de visitas. Quando propuseram a higienização dos médicos, as próprias comunidades médicas resistiram. Foi preciso vir uma ciência para provar. Olha, é por isso que morre gente no consultório, porque o sangue está contaminando. Então foi mudando hábitos de lavar as mãos. Pode ser agora que por essa pandemia a gente adquira o hábito de chegar em casa, lavar as mãos. Olha a quantidade de doenças a mais a gente não vai conseguir eliminar com um hábito novo que a gente possa adquirir. Veja como de uma situação má as coisas podem ser melhoradas. Tem uma pergunta do Daniel que dialoga aí, eu acho que você está falando. E como ter essa sensibilidade para conseguir enxergar? Não é fácil. Não é uma coisa assim. A gente vai aprendendo como é que... tem uma resposta lá sobre a lei de Deus, Daniel. Na quarta parte do livro dos Espíritos, ele diz assim, ó, que o homem de bem já vive a lei de Deus. Os que não são, busquem entender. A gente não sabe como fazer o melhor. Porque a gente está no mundo de provas e expiações, é um desafio. É aquela questão. Quem de nós nunca ficou assim, vacilante na hora de ajudar uma pessoa no meio da rua, porque você não sabe se ela é uma pessoa que precisa ou uma pessoa que vai usar para um fim indevido? Todos nós passamos por esse drama, gente. Todos nós. Como é que eu sei se essa pessoa está precisando ou não? A gente não sabe. A gente tem que ir no nosso coração pedindo a Deus, Senhor, eu estou tentando ajudar. Com sinceridade. Me inspire para que eu faça o melhor, porque todos nós vamos enfrentar esse drama. Então não tem como senão pedindo a Deus todos os dias, Senhor, que hoje eu possa ser um instrumento para fazer o melhor. Eu tenho muitos erros, a gente tem que sempre dizer, eu tenho muitos erros, muitas falhas, mas não deixo o meu orgulho me paralisar, não deixo o meu egoísmo me paralisar. Então esse é um pedido que a gente tem que fazer, porque realmente não tem uma coisa, não é uma cartilha simples, não, é um desafio. E aí a gente entende, que eu estava falando que era relativo, eu falei, né, relativo, passageiro e educativo, né? Porque de todo mal a gente sempre tira uma lição. É por isso que Deus colhe de onde não semeou. Desculpa. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho de onde nada pus. Veja, Deus aproveita todas as nossas ações. Porque o mal não vem dele, o mal é nosso, é uma escolha nossa, e não persevera, o mal não continua. Deus dá sempre um jeito de que o mal se transforme num bem para todos nós. Nós sempre tiramos lições dele. Mas ele disse duas coisas, que uma eu pulei, ele chamou de servidor mau e preguiçoso. Preguiçoso. A Vanúzia estava até perguntando se isso tem a ver com a questão de a gente se acomodar, sabendo que a gente tem o nosso talento e a gente se acomoda e não faz nada a respeito. Sim, por isso que qual é uma das palavras aqui, ó? Coragem.
Porque a preguiça aqui é no contrário da coragem. Por que nós somos preguiçosos, gente? Porque nós não podemos dizer que nós somos cegos. A gente não já sabe o que tem de fazer? Veja, todos nós sabemos que ao acordar tem que fazer uma prece, agradecendo a Deus pelo dia. Mas não tem dia que a gente desiste? Que a gente quer ir logo embora? E a gente não sabe, digamos assim, do ponto de vista moral, o perigo que é. Perigo aqui não é a palavra no sentido real, assim, mas é eu me entregar um dia sem agradecer a Deus, sem pedir a proteção divina. Eu levantar como os brutos, como os bichos, porque isso caracteriza os bichos. Os bichos não cultuam a Deus, eles não têm essa consciência de divindade, eles são guiados apenas pela própria divindade, pelos instintos. Quando nós acordamos de salto e vamos viver a vida como se não houvesse um Criador, nós estamos nos igualando aos brutos, aos bichos e renegando o talento que Deus nos deu, que foi a capacidade de refletir. Você não pode refletir, você não pode dizer assim, Senhor, obrigado porque eu abri os olhos, eu estou levantando da cama ou da rede, né? Lembrei da Clícia agora. E levantar da cama ou da rede, abrir os olhos, não é para todo mundo não, porque tem gente que era louco para levantar de uma cama e não pode. Não, aí aproveitando isso que você também está falando, tem uma pergunta do Bruno que diz, Bruno Magalhães, a quantidade de talentos é proporcional ao adiantamento moral? Aí eu acredito que não só o adiantamento moral, mas a questão do intelectual, porque o intelecto também nos dá ferramentas e para poder utilizar a nossa capacidade para ajudar as pessoas, né? Então tem todas as aptidões nesse sentido conta, tanto moral, intelectual, não é isso? Sim. Todas as potencialidades da alma devem ser levadas em contas, né? A inteligência, a capacidade de refletir, tudo deve ser levado em conta. E uma coisa, não é para nós a virtude não está simplesmente na quantidade, e sim no esforço que a gente tem. Porque de fato, gente, nós não temos entre nós, encarnados nesse planeta, nós não temos nenhuma pessoa que a gente pode dizer assim, olha, esse é o virtuoso. Todos nós estamos buscando adquirir virtude. Nessa vida, pode ter certeza, não adianta você pensar assim, não, agora eu já sou paciente, agora eu já consegui isso ou consegui aquilo. Não, amigos. Isso seria soberbo orgulho. É agradecer a Deus todos os dias. E lembremos como é o lema. É por hoje. Um dia de cada vez. Só por hoje. A inspiração do rapaz que criou o lema dos Alcoólicos Anônimos é fantástica. Porque é um dia de cada vez. É hoje. Eu não posso me preocupar com o dia de amanhã. É hoje. O que é que eu estou fazendo hoje? Então, essa questão dos talentos, a gente vai trabalhando. Aqui tem uma coisa que a Débora está falando, né? Iniciar o dia com a prece muda tudo, toda a diferença, né? Aqui o Lúcio Honorato diz assim, né? O Lúcio, socorro primeiro, investiga depois, que é naquela questão que eu falei da vacilação, do que é que a gente tá fazendo, né? Veja, ele criou uma metodologia, ele criou um método, é isso. Mas eu só estou querendo, quando eu falo isso, é só para mostrar como é os desafios, que não dá para dizer, olha, como é que faz isso, como é que responde. É porque é dilema moral, cada um vai viver na sua intimidade. Tem uma pergunta? A Isadora diz assim, deve ser a Isadora e o Pedro, né? E a luta quando humanos e falhos que muitas vezes esquece de se dedicar aos seus talentos para cobiçar e invejar o do outro. Não entendi bem como é que é. Eu não sei se é uma pergunta ou se já é uma colocação. Quer dizer, e a luta quando humanos e falhos que muitas vezes esquece de se dedicar aos seus talentos para cobiçar e invejar o do outro. Isso, e piorou ainda, né, a situação, meninas? Porque não é nem colocar o seu talento
o seu talento para multiplicar-se. É esquecer o que você pode e ficar admirando do outro, invejando do outro. A inveja, esse é um problema grave. Depois a gente vai fazer um estudo só sobre inveja, porque a inveja ela é algo realmente que paralisa, que torna a nossa vida na Terra um inferno. E aí, eu queria só para finalizar, porque a gente vai para a segunda parte, que aí o que é dito para ele, né? Chamar e diz assim: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem ao que tem 10 talentos. Porque você perde a oportunidade de fazer e aquele que tem mais acaba fazendo por você. Ele acaba ganhando na sua omissão. Mas o finalzinho, que é o que eu queria colocar, quando diz assim: seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Porque a gente tem que entender muito essa metáfora das trevas exteriores, o pranto e o ranger de dentes. Se eu não me construo, se eu não me melhoro, quando eu desencarno, o que é que sobra para mim? Eu chego no mundo dos espíritos sem nada, no vazio. E aí só choro e ranger de dente, eu me lamentando das oportunidades perdidas. A consciência que eu tinha do que eu podia fazer, do quanto eu poderia agradecer a Deus, eu esqueci. Do quanto. Gente, olha, cada um de nós aqui que está assistindo essa live agora, acho que tem umas 50 e poucas pessoas, às vezes quase 60 pessoas assistindo essa live. Olha a gratidão que a gente tem a Deus. Olha o tanto que a gente tem que agradecer a Deus. Todo mundo que almoçou hoje, que jantou hoje. Olha o que a gente tem para agradecer a Deus. Quem está com a sua família abrigada. Olha o que a gente tem para agradecer a Deus. Será que a gente não podia fazer nada? Eu não estou pedindo, como Deus não está, não é para ir para o meio da rua distribuindo as coisas. Se você pode, vá. Mas se você não pode, o que é que a gente pode fazer para o mundo ficar melhor? Será que a gente não poderia, por exemplo, compartilhe uma live dessa, manda para alguém que você sabe que não está legal. Ou uma frase, uma prece, liga para aquele teu familiar que está sozinho, vê alguma coisa. O que é que a gente pode fazer? Lembremos, o importante é que a gente sempre pode fazer alguma coisa, se nós quisermos ser servidor bons e fiéis. Mas o nosso orgulho já quer que a gente mude tudo. Aí a gente às vezes fica um pouco deprimido porque não está mudando a humanidade. Mas Deus não está lhe pedindo para mudar a humanidade. Ele quer que você comece na sua intimidade. Se você mudar você já está ajudando a mudar a humanidade. Qual é a pergunta? Tem uma pergunta bem boa da Tiane que diz assim: os talentos nos são dados por Deus ou são conquistas nossas ao longo das encarnações? Se são conquistas nossas, por que na última frase da parábola ele diz que será retirado? Os talentos são aquisições nossas, do ponto de vista espírita, né? Nós vamos construindo ao longo das nossas existências os nossos talentos, né? Mas quando eu perco a oportunidade por omissão, a minha oportunidade perdida, o bem que eu deixei de fazer, outro vai fazer e outro vai utilizar aquela oportunidade, porque senão Deus teria feito uma coisa inútil e ele nunca faz nada de inútil. Eu tenho uma possibilidade, se eu não sei aproveitar, se eu não aproveito essa oportunidade, se eu deixo ela de lado, os mecanismos da providência divina fazem com que aquela oportunidade seja aproveitada por outro. Deus não deixa ninguém sem uma utilização. Vou tentar fazer aqui uma observação. Ela é uma observação difícil, mas um exemplo difícil, porque eu não quero que pareça julgamento, tá? Imagina assim, uma pessoa que por um acaso, um núcleo familiar, teve um filho, mas as condições foram tais que ela teve de dar aquele filho. Veja, era uma oportunidade de crescimento. Ela não pôde ficar, teve que dar.
aquela pessoa que adotar vai, através daquele talento que era para uma situação, vai aproveitar. E aquela pessoa perderá aquela oportunidade de aprender com aquela situação. Isso não quer dizer que essa pessoa, por favor, se alguém em casa estiver assistindo e teve que passar por uma situação, não queira pensar que eu já estou dizendo aqui que já é choro e ranger de dentes. Não, aquela oportunidade você não tem mais, mas outras vão surgir, porque isso aqui, lembrem, gente, isso é falando, essa análise é para depois da vida, porque isso aqui é como se fosse, Jesus está dizendo, fazer uma comparação, no final da nossa existência. Ninguém pode se colocar nessa condição aqui de já ter perdido, tá escondendo os talentos, porque a gente está assistindo e se trabalhando para melhorar, tá bom? Eu só estou dando um exemplo que você perde uma oportunidade. Quem perde um ano na escola, né? Ó, você perdeu um ano na escola. Agora eu estou noutra situação. Eu perdi aquela oportunidade, mas outras virão. Eu lembrei de um caso muito bom que tem no Céu e Inferno. Não sei se você lembra o nome do caso, que era um caso de expiação que o encarnado na primeira vida dessa que ele está contando, ele era rico, tinha todas as oportunidades e tudo, e ele usou de má forma. Quando ele veio na outra, ele aprendeu muito desencarnado, né? E aí, quando ele veio na outra, ele veio. É porque tá. Oh, meu Deus, só um minuto, gente. Aí ele veio cego, depois perdeu a audição. Eu sei que ele ficou numa situação muito debilitada, mas ele concluiu toda a prova resignado, não reclamava e tudo. E aí, quando Kardec vai evocar esse espírito para saber o que ele aprendeu, ele diz, olha, eu aprendi a ser uma pessoa mais resignada e tudo, vim para espiar a outra vida passada que eu utilizei de má forma, mas essa vida eu aprendi. Aí ele diz assim, qual a sua utilidade? Essa eu não fui útil, mas a próxima eu vou vir para ser útil para o outro. Então, eu acho que é muito nessa questão de a gente aprender. Então, assim, de certa forma, ele foi retirado das aptidões que ele tinha antes, porque na vida passada ele tinha todas as faculdades ampliadas, tinha riquezas, além da capacidade físicas, né? Podia enxergar, então ele podia. E nessa ele já não tinha mais. Então eu acho que é retirado nesse sentido, mas não quer dizer que perdeu a faculdade do espírito. E como espírito ele aprendeu muito. E na outra, ele disse, na próxima que eu vi, eu quero ser útil a alguém, né? Porque dessa agora eu fui um peso, embora eu tenha passado pela minha prova. Exatamente. Perfeito. Bem, gente, agora aqui, a partir desse momento, nós vamos começar a preparação. Vocês ouviram que eu fui colocar aqui a musiquinha, entrou uma propaganda, né? Porque a gente usa esses aplicativos, aí, vez ou outra, aparece uma propaganda dessas. Me desculpem, tá? Mas agora a gente vai colocar aqui a música, nós vamos deixar 5 minutos, porque hoje é reunião de tratamento espiritual, para que vocês possam colocar o nome das pessoas que vocês querem uma prece, querem que a gente aplique o magnetismo à distância. São 5 minutos, aí é aquilo que eu peço. Tentem colocar em bloco, não precisa pedir pelo país, nem pelas equipes médicas, sabe, pela humanidade, porque isso a gente já vai pedir, já está garantido, tá? Coloquem só o nome dos familiares, das pessoas que vocês querem uma prece, tá bom? 5 minutos.
Acho que a gente já está chegando no horário, não é isso? Deixa eu tentar ler aqui o nome das pessoas que a gente agora, quando ficou muito nome, gente, a gente tem uma dificuldade de encontrar, porque o Facebook não permite, né? E a gente fica bem limitado aqui para ler o nome das pessoas. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vou tentar ler o máximo de pessoas que eu puder, mas aqueles que eu não puder ler o nome, na prece a gente vai colocar. Minha amiga Kátia pede por ela mesma, Rafael pede por ele, a Tiane pede por si também, o Davi Rocha pede por ele, pela Sofia, por Graça, Pedro, a Heloísa pede por ela, por Luca, Lourenço, Diana, Daniel, Vladimir, a Débora pede pela uma amiga, Ana Silva, e sua família que foi diagnosticada com Covid. A Rosângela pede por si, pela família. A Cláudia Ferreira pede por uma amiga que desencarnou, a Fátima. O Antônio de Carvalho pede por Maria Augusta. Valéria dos Santos, Isete, Antônio Flávio. O Rafael Cartacho pede pelo Galvânio, Glaucilene, Benilde, Ocilmar e Elísio. O Romário pede a Auricélia, os filhos, os netos e por ela. O Daniel pede por ele, pela esposa Jaqueline. A Renata pede por ela, pela Camila, pelo Arthur Melo, pelo Alexandre Machado, Ionara Costa, Natália Caula. A Eunice pede por Efisa, Anastácia e Maximiana. A Camila Ventura pede por ela, por Felipe Freitas, Geisa, Maria, Alda, Caio, Cândido. O Felipe pede pela família, em especial por Marcos Félix Madeira. O Davi acrescenta Stephanie Edina. A Dora pede por Maria José Botelho, André Luiz, os pacientes do CRIO, James, Lino Duarte. A Rosa pede por Pedro Eduardo, Rosa, Laura, Lurdinha. A Liduína pede por Francisco Gildo, Soares Lopes, João Vitor, José Gabriel, Daniel Mesquita. Marta pede por Merilane Bosco. A Ana Duarte pede por ela e pela família. A Jane pede pelos filhos, por sua família e por ela mesma. A Carla, né, que é a mãe da Ana, pede por Marco Celestino. A Júlia pede por ela, pela família. Também pede a Carla por Antônio Marcos Ferreira. A Cleonice pede pela Maria Evani, pela família, pede por ela. O Fernando pede por ela, pela família. A Márcia pede por Aurélia, Zênia, Nelson, Lúcia, Maria do Carmo, Ednardo, Zilce, Ocilmar. A Rosângela também faz um comentário. A Rose pede por Rejane, Rosiane, Francisco, Diana, Benedita, Bruna, Kelane, Glaupe, Davi, Zenaide, Consuelo e família, Regina e família, Ana Eulala e família, Giovanni e família. O Joá pede pela Neuminha, pela Virgínia e por ele. Maria Tavares pede por Francisca, por ela, Gabriele, Michele, Silneide, Francisco, Socorro, Fernando, Ana Luísa e família. A Edneuza pede por ela, pela mãe Terezinha, Edson, amigo e família. A Isadora pede pela Glorinha, pelo Sérgio, pelo Gustavo Filho, Stephanie, Félix, Rafael, Augusto, Gil e Alexandra. A Edna pede por ela, pela família, pela Amanda, Edeilza, Adeluzia. Ana Lúcia pede por Egberto Soares, Doraci Soares, Maria de Lourdes Pereira, Zarife, Jadão, Lucélia e o Eric. A Cláudia pede, nós já falei, de uma amiga. A Yara pede pela Liriel, Letícia, Larissa e família, Ney.
e família, Neixiu, família, Antônio Irismar, Jorge família, Emanuele Bezerra. A Cássia Monteiro pede por Ana Luzia Meireles, Cássia Maria Enocélia Mota. Manuel pede por Eusa, Kelly Souza, Willer, Kátia, Ceane, Manuel, França. A Dora pede por Jonas Lino Duarte. A Letícia pede por Bernadette Rodrigues da Silva, Maria de Fátima Nascimento. A Vanúzia pede por Manuel Moreira, Teófilo Fernandes, Margarida. Maria Valquíria pede por ela, por Jaime Vilarim, José William, Ana Lima, Josaele, Olga Sueli, Maria José Silva, sua família, Fernando Souza, Paulo Júnior, Irani Souza, Olinda Bezerra. A Mundinha pede por ela e família, o Francisco pede pelo Alan Carlos, a Débora pede por Rayane, por Raquel Viana Moreira, né? Então, são esses os comentários que eu consegui, os nomes que eu consegui ler. Quem eu não li os nomes, continue na prece, porque realmente ele tem uma limitação. Vamos fazer a nossa prece. Agora, peço que todos se recolham, façam silêncio, busquem, né, ouvir a voz do anjo da guarda, sintam a presença de Jesus, do bom Espírito que lhe guia ao seu lado. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, a Ti somos gratos, Pai, pelas oportunidades que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Nós Te pedimos, permita que os nossos anjos da guarda envolvam-nos nesse instante. Que possamos sentir a presença deste ser que nos ama, que vela por nós. Que nesse instante recaia sobre cada um de nós os fluidos de cura, de alívio para as nossas dificuldades morais, para as nossas dificuldades físicas. E envolvidos na presença deste anjo, sintamos a presença de Jesus. Jesus amigo, Tu estás aqui. Nós podemos Te sentir, Jesus. Tu és o médico das almas. Derrama uma gota do Teu bálsamo bendito sobre todos esses que citamos. Visita-os, Jesus, nesse instante. E em nome de Deus nós Te pedimos, Jesus, a cada um destes, cura-os, se for da vontade divina. Alivia-o das dores que passam, se for da vontade divina. Aquece-lhes as almas, ó Jesus, nós Te pedimos. Auxilia cada um destes que sofre e que nos pedem prece. Ó Jesus, nós pedimos por cada um de nós. Inspira-nos, Jesus, a força necessária para resistirmos ao arrastamento do mal. Inspira-nos a coragem para tomarmos novas e melhores decisões. Inspira-nos a resignação para passarmos pelas provas. E a paciência, porque tudo há de passar no tempo de Deus. Ó Jesus, cura-nos da cegueira moral que nos impede de enxergar o amor e a bondade divina. Cura-nos, Jesus, da paralisia moral
porque nos impede de tomar novas e melhores decisões. Cura-nos das chagas da alma, do orgulho, do egoísmo, da inveja, da vaidade, do ciúme, de todos os vícios, Jesus. Dirigimos nosso olhar a todos os que estão nos hospitais. Ó Jesus, nós pedimos por estes que sofrem, por estes que estão esperando por um alívio. Ó Jesus, abraça-os nesse instante. Auxilia as equipes médicas, a todos da área de saúde. Envolve-os, Jesus, no teu amor. Inspira os governantes, as autoridades, a cumprirem as provas que escolheram, que tenham por objetivo o auxílio da população, que usem do bom senso, Jesus. Nós pedimos por estes que estão no comando do nosso país, do nosso estado, das cidades. Abençoa, Jesus, as famílias de todos nós. Abençoa os nossos lares. Que possamos ter indulgência uns com os outros. Que nessa época de quarentena possamos nos respeitar. Possamos entender a cada um. Que seja um momento para nossa reflexão, como devem ser todos os dias. Abençoa, Jesus, nós pedimos, os entristecidos, aqueles que estão nesse momento deprimidos, sem esperança, com a alma adoentada. Abençoa-os, Jesus, para que possam sair dessa situação, na certeza de que tu podes ver a Deus, Jesus, porque tu és puro Espírito. Através de ti, mais uma vez dirigimos nosso olhar ao Pai e dizemos numa só voz, num só pensamento: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, perdoa as nossas faltas, Pai. Perdoa as nossas vacilações, o nosso desânimo. Ó Pai, tende compaixão de nós, tende misericórdia, ampara-nos, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. É isso, gente. Deus seja por nós, porque Ele é por nós. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha força para estar aqui esses dias, né? Essas provas que nós estamos passando, né? Esse período de quarentena tem sido uma prova para todos nós. Então, que Deus nos abençoe. Vou ficar aqui esperando boa noite de vocês. Porque a gente agora só vai embora, eu e a Ana, a gente aprendeu, só vai embora quando vocês vão. E hoje tá jóia, né? Tanto a minha mãe quanto a mãe dela estão assistindo. As duas mães estão assistindo. Só coisa boa, como eu sempre digo, né? Vamos fazer o bem, vamos fazer o melhor. Aqui, o pessoal dando amém, assim seja. Boa noite, Francisco. Francisco foi o primeiro aqui a dar o boa noite. Que assim seja, não é, Liriel? A Isabel, amém, né, Carla? Amém. Muita luz. Boa noite, Isadora. Isadora e Pedro, um abraço. Ô, pizza demorada para chegar, né, Isadora? Mas vai chegar. Tudo tem seu tempo. Não esqueçam de curtir a página, de compartilhar. Ah, sim, amanhã a gente vai fazer nosso café, vamos falar sobre o livro dos Espíritos. Café não, desculpa, vamos fazer seminário, falar do livro dos Espíritos. À noite, 6 horas, falando do livro dos Espíritos. Deixa eu pegar o nome do povo aqui. Olha.
A Renata tá dando boa noite. A Dora tá dando boa noite. O Daniel. Magda, minha amiga Magda. Jane, um abraço, Jane. Deixa eu ver aqui quem foi que eu perdi. Ana Paula, boa noite, Ana Paula. Eunice, Liriel, a Rose, boa noite, Luiz. Aqui foi o Moreira, né? Moreira, tu tem que ser o último para fechar o portão. Ruth, boa noite, Ruth. Boa noite, gente. Eu não tô conseguindo. O Felipe, Isabel, Iara, o Ciro. Silva, a Nena, a Nájila, a Eunice. Boa noite a todo mundo. Olha aí. Fala do seminário. É amanhã, viu, gente? Amanhã, seminário, 18 horas, sobre o Livro dos Espíritos. Vamos fazer uma reflexão sobre o Livro dos Espíritos. Boa noite, Nájila. Ó, aqui a Eunice está dando boa noite aqui. Curtam a página, compartilhem. Boa noite, mãe. Boa noite. Que Deus lhe abençoe. A Cássia, boa noite, Cássia. Olha a Magda aqui. Boa noite, Júlia. Para todos nós, paz para todos nós. A Glaucilene. Cássia Monteiro, uma boa noite de São Benedito do Rio Preto, Maranhão. Oh, que alegria! Uma boa noite do Maranhão. Boa noite, cara. Boa noite para todos os maranhenses. São Benedito do Rio Preto. Olha que lugar lindo. Maria Soares está dando boa noite. Acho que é isso. Então é isso, gente. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Romário. Mundinha, boa noite. Você tá vendo mais alguém aí dando boa noite? Eu acho que encerrou, né? Então é isso. Dá tchau. Tchau, gente. Boa noite.